bem, muito bem. Então, Como é que estão? se calhar começávamos aqui por uma pergunta Se está a trabalhar. que no fundo devemos estar todos aqui a pensar, não é? O que é que junta uma indústria de transformação de espuma e uma herdade no Baixo Alentejo? À primeira vista eu diria que muito pouco, mas do ponto de vista da prevenção há mesmo muito que as une. Primeiro, mostram que a inovação na prevenção vai muito para além da tecnologia e mostram-nos também que reduzir o risco pode significar precisamente redesenhar comportamentos, processos e recursos antes do problema acontecer. E começava precisamente aqui pela Diana Aquino, enquanto administradora da GoFoam, e de facto a GoFoam foi vencedora aqui na categoria de pessoas no Prémio de Inovação em Prevenção, e nesta categoria nós falamos de ergonomia, falamos de comportamentos, de cultura. Qual foi o risco que perceberam que no fundo tinham de atacar na origem e que essa origem começava nas pessoas? Bem, a origem para nós foi já uma inovação. Vou começar por aqui. É um bocadinho da nossa história. O Grupo Aquines é um grupo que fabrica sofás e colchões, e o fabrico e a transformação de espuma foi uma área que veio mais tarde, e para nós envolveu novas coisas a nível de construção, de licenças, de certificações, e outra delas foi também o risco. O risco, não sei se sabem, mas numa indústria deste género é elevado, tem uma legislação própria, e nós, quando explicámos isto às pessoas, as pessoas tiveram medo, primeiro, porque era um risco que nunca sequer ouviram falar, e nós próprios também na equipa de gestão de projeto que estávamos lá na altura, também tivemos um bocadinho esse, mas o que é isto? Que são estas matérias perigosas? O que é que acontece se isto explode? E o que é que acontece aos tanques? Portanto, toda esta panóplia de possíveis acontecimentos e possíveis riscos fizeram com que desde logo o início, estou a falar desde há 10 anos atrás, todas aquelas pessoas, que ainda lá estão quase todas, tivessem a consciencialização do risco que envolvia estarem ali a trabalhar. E essa consciencialização e essa própria participação das pessoas em várias formações e workshops, etc., que fizemos, inclusivamente com entidades internacionais especialistas na área, levou a que houvesse bastante consciencialização e awareness desse risco, e depois uma confiança naquilo que nós iríamos implementar dali para a frente. E então nós começámos na altura logo uma cultura participativa de segurança das pessoas, todas as pessoas. Uma das iniciativas é precisamente a ginástica no local de trabalho. Como é que se convence uma equipa industrial que não vão estar a fazer flexões só pelo well-being, não é? Pelo bem-estar, mas que isto é também, de facto, prevenção operacional? Sim, não fazemos flexões. Pronto, esta também é outra das vertentes que nós temos. Lá está, como isto é uma coisa que já vem na cultura da empresa, implementar a ginástica laboral foi relativamente fácil. Era isso que eu ia perguntar, se houve alguma resistência? O que é mais difícil neste caso é mudarmos hábitos e costumes, principalmente da equipa de gestão operacional, explicar-lhes porque é que temos que parar 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde. E eles, mas isso faz o quê? Não, nós temos que parar porque as pessoas têm que se movimentar, têm que fazer estes exercícios porque elevam cargas, porque fazem estes movimentos, etc. Portanto, a partir de certa altura começaram a perceber que sim, que as pessoas tinham menos queixas, que iam menos vezes ao médico, que não tinham tantas lesões, e isso faz com que eles próprios percebam que há ali um contributo muito positivo daquela medida. A Diana trabalha a prevenção através do comportamento e dos processos, mas o João trabalha a prevenção através do território e dos recursos. E, portanto, enquanto CEO da Herdade da Malhadinha Nova, que foi precisamente a vencedora na categoria Ambiente no ano passado, tem-nos mostrado que a sustentabilidade não é apenas parte da cultura, não é apenas um posicionamento da marca, pode, na verdade, ser uma forma de gerir risco no território. E, portanto, quando recuperaram terras abandonadas e avançaram para a produção biológica em 745 hectares, que riscos estavam verdadeiramente a reduzir?
Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à AGAG e esta iniciativa fantástica e o convite por me trazer aqui novamente de volta e permitir que partilhe naquilo que tem sido o percurso da Herdade da Malhadinha Nova, desde o momento em que a adquirimos em 98, efetivamente, quando tinha deixado de haver vida. Houve muita vida anteriormente, com certeza. Não a conhecemos, mas quando adquirimos a propriedade, as terras estavam abandonadas, as casas estavam todas em ruína, não havia água nem eletricidade. E, portanto, foi e buscar um bocadinho a resposta à sua conversa. Eu parece-me, tenho quase a certeza que desde a minha infância sempre pensei que um dia haveria de acontecer ou de nos acontecer algo parecido com o Covid. E talvez por isso a nossa atividade principal não se realiza na Herdade da Malhadinha Nova. Continuamos a ter uma atividade na área comercial e da distribuição de bebidas, mas essa aposta na construção de um lugar, na recuperação de um território onde pudéssemos, em algum momento, refugiar-nos, não só para nós, aconteceu ao longo destes anos, nós achamos que a determinada altura era demasiadamente bom e grande para nós e quisemos partilhar, e por isso é que hoje as portas estão abertas, por isso é que hoje temos as casas recuperadas e unidades hoteleiras onde as pessoas podem ficar. Mas é verdade que em 2020, quando de repente o mundo parou e toda a família se refugiou na Herdade da Malhadinha Nova, a proteção e todo o risco parecia não existir, porque, enfim, espaço havia com fartura, alimento, nós criamos todo o tipo de animais, temos a produção dos cereais, do próprio trigo, aveia, centeio, que dão origem às farinhas que nos permitem fazer o pão, e depois as hortas também. Água tínhamos. Pois era isso que eu ia perguntar, porque no Alentejo falar de ambiente e não falar de água é quase impossível. A água é um dos grandes desafios, há outros desafios. A água foi um dos grandes desafios e por isso é que, Como é que tirando agora a questão do Alqueva, que tem permitido um enorme desenvolvimento em quase toda a região. Na nossa não, estamos dentro da zona de proteção da Aptarda, portanto, da Rede Natura, e portanto não chegará lá nunca o Alqueva, ainda bem, digo eu. Aquilo que tivemos que fazer, temos uma pequena a Ribeira de Teres, que atravessa a propriedade e que, felizmente, 2, 3 meses, 4 meses por ano tem água e com as licenças que conseguimos para construir primeiro as barragens e depois para captar a água e armazená-la. Portanto, o problema não é que não haja água, o problema é a capacidade para armazenar, e a partir do momento em que conseguimos ter esses reservatórios naturais, enfim, construídos, são charcas, são construídos na terra, isso permite ter a água suficiente para alimentar a propriedade e as necessidades. Faltava-nos desde o ano passado, desde da conquista deste prémio, faltava-nos a componente elétrica e depois do apagão, mas não só por isso, decidimos a meio do ano passado investir numa solução que me parecia de todo inacessível para uma dimensão, enfim, um projeto que não é muito grande, mas de qualquer maneira consome algo como 150, 180 mil euros de energia por ano, elétrica. Propuseram-nos uma solução de painéis agora acoplados a baterias. São 600 e tal mil euros de investimento, está praticamente todo realizado, e a autossuficiência passa para 97% ao longo de todo o ano, e portanto estamos neste momento, e fiz questão de ligar à minha equipa de auditoria, estamos com 75% de redução
e daqui a 15 dias vamos estar praticamente a 100%. E, portanto, Muito bem. é também essa a mitigação do risco. Já voltamos precisamente a esse ponto e também para dar algumas sugestões, algumas dicas aos nossos empresários, mas no caso da GoFoam deixou-me bastante intrigada a eliminação das empilhadoras e das paletes em partes do processo produtivo. Isto é uma medida muito concreta, ou seja, em vez de protegerem apenas o trabalhador do risco e de apostar na prevenção, vocês retiraram efetivamente o risco do processo. Foi este o pensamento? Sim, sim, sim. Neste caso, primeiro, o nosso pensamento foi efetivamente as pessoas e os acidentes que havia na movimentação de paletes, às vezes caíam em cima dos pés, etc, etc. Mas o outro pensamento também foi o ganho operacional que aqui se ganhou. Nós ao retirar os paletes e esses carrinhos, nós temos agora um comboio, neste caso são 2, que andam dentro da fábrica e que eles próprios é que fazem as movimentações que as pessoas antes faziam. Portanto, reduzimos aqui o risco às pessoas e também aumentámos a nível operacional a própria logística dentro da fábrica. Exato. A Diana trabalha orgulhosamente, diria eu, a partir do interior do país, na Beira Alta. Sim, muito orgulhosamente. A prevenção e o bem-estar dos trabalhadores são também hoje uma componente de competitividade territorial e de sim. retenção de talento. Sim, 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 bastante, bastante. Eu diria que, felizmente, nós ali na Zona Centro estamos com quase pleno emprego, e um dos fatores de diferenciação tem que ser o bem-estar dos nossos colaboradores. E essa redução de riscos e a própria consciência que eles têm que ali o trabalho não é perigoso e que efetivamente até tem algumas benesses por estarem ali a trabalhar connosco, como têm consultas de medicina curativa, têm a ginástica laboral, têm consultas de fisioterapia, etc, etc. Faz com que eles se sintam integrados em toda esta panóplia e que para isso se sintam motivados, principalmente, a continuar connosco. Sem dúvida, uma iniciativa que, no fundo, traz-nos precisamente para essa ideia de que também os trabalhadores são coautores desta prevenção, são os circuitos Mizu e os Gamba Walks, Sim, não é? sim, Quer-nos falar um bocadinho sobre isso em 30 segundos? Desafiante, eu sei. Tenho que olhar para isto. Os Gamba Walks são... Todas as semanas fazem-se caminhadas à volta da empresa e das nossas áreas de fabrico, em que são verificados todos os pontos importantes da operação e em que pode haver ou não risco de acidente ou de incidente sobre as pessoas ou sobre os recursos. E são avaliados naquele momento, entre todos, estou a falar entre a equipa que está a fazer a auditoria e quem está a trabalhar no posto de trabalho, o que é que está a acontecer bem, o que é que está a acontecer mal, o que é que pode ser corrigido, o que é que não pode ser corrigido. E todas as semanas esta análise é feita por todos. E depois são tomadas ações, é feito um plano de ações e depois de todas estas ações tomadas, as pessoas são envolvidas também naquilo que está a correr bem, naquilo que está a correr menos bem e são tomadas logo ali decisões. Portanto, é um processo contínuo que todas as pessoas são envolvidas, todas as áreas, todos os postos de trabalho e que faz com que as pessoas estejam completamente alerta se há ali alguma coisa que está fora do âmbito daquilo que é o trabalho normal. Eu sei que gosto de trazer números, mas eu acho que estou num sítio propício para isso. Mas um estudo internacional sobre segurança e saúde no trabalho estima que cada euro investido em prevenção no local de trabalho tem um retorno de mais de 2 euros. Portanto, isto é alguma food for thought, mas que de facto nos mostra a importância destas, no fundo, destas preocupações no local de trabalho. É o mesmo para a questão da sustentabilidade, ou seja, o mercado recompensa práticas ambientais concretas? O mercado, enfim, o nosso mercado são 2 mercados. Produzimos vinho e proporcionamos experiências turismo, certo, aos nossos hóspedes. Absolutamente, quer na área dos vinhos, cada vez mais. Como todos sabemos, as pessoas querem consumir menos álcool, querem viver mais tempo, viver mais saudável.
e, portanto, o facto de terem produtos que são, desse ponto de vista, muito mais saudáveis por serem produzidos de forma muito mais amiga do ambiente também é muito reconhecido. E na propriedade, obviamente que todos aqueles que nos visitam sentem perfeitamente a diferença que faz o tratamento enfim, não só das vinhas, mas dos olivais e de toda a propriedade de uma maneira geral, de forma absolutamente amiga do ambiente. O grande desafio, não sei se posso introduzir e ir um bocadinho por aqui, nesta área de hotelaria, como penso que todos sabem, o grande desafio é a retenção das pessoas. A mentalidade muda, pós-Covid muda radicalmente, para todos nós, para esta nova geração, que não quer estar agarrada, que quer ter mais tempo, mais liberdade para viver, que não quer assumir compromissos. E o grande desafio é segurar pessoas. Eu dou um exemplo. Ontem ia com a minha mulher, com a Rita, para o Porto, e estávamos numa discussão com o nosso diretor operacional sobre uma menina, enfim, 20 e tal anos, começou a colaborar há relativamente pouco tempo na empresa, e estava a embirrar, entre aspas, com ela, porque ela tinha-nos dito que queria 3 dias para fazer desporto em Beja, que fica a cerca de 20 minutos da propriedade, e que fazia mesmo questão, às 6h30 da tarde, de ter pelo menos 3 dias onde pudesse ir ter essa atividade. E nós concedemos absolutamente. E ele estava a dizer que não, porque os colegas não tinham, e ela um dia não podia. Não sei. E eu disse-lhe: Denis, sinceramente, queres ter as pessoas contigo ou queres ter as pessoas a irem-se embora? Claro. Não é? E, portanto, o grande desafio, e esta manhã ainda... Mas não só a retenção de talento, ou também conseguimos aqui moldar as mentalidades, ou seja, para olhar para os resíduos como recursos, ou a questão da sustentabilidade? É difícil mudar a mentalidade, é difícil fazer com que todos tenham a mesma visão e a mesma motivação, para além da questão da retenção de talento, obviamente. Eu diria, não sei se é assim tão fácil. Para nós sempre teve absolutamente na origem e na visão que tínhamos para o projeto, a questão da forma como íamos produzir, da forma como íamos transformar esse território que adquirimos, e a forma como queríamos deixá-lo para as próximas gerações. Isto, enfim, eu acho que as mentalidades estão a mudar muito, cada vez mais todos estamos consciencializados para isso, mas obviamente que há aqui uma questão económica intimamente ligada a isso, que é muito, muito difícil de ultrapassar, e que só se ultrapassa quando nós conseguimos fazer com que, em vez de vinho e em vez de noites ou de camas, possamos vender experiências diferentes. Quando me perguntam, mas porquê é que o vinho está a baixar, o consumo está a baixar, e vocês conseguem... Porque eu não vendo vinho, porque não vendo noites, porque é na diferenciação, dizia a Wanda, se não me engano, fazer diferente, é na diferenciação que temos a mais-valia, e é por aí que vamos conseguir compensar esses gastos adicionais que são enormes na produção em modo biológico e noutras práticas. E torna-se precisamente parte da cultura. A prevenção também é cultura, e eu acho que aquilo que fica desta nossa conversa é que muitas vezes, para prevenir, é preciso olharmos com mais atenção, é preciso observarmos não só o corpo de quem trabalha, mas o processo produtivo, a água, os nossos próprios clientes, a forma como o mercado se está a adaptar e aquilo que se desperdiça nesse processo. Muito obrigada aos dois por esta conversa. Obrigada. Obrigada.